No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Versos do poeta mineiro, nascido em Itabira, Carlos Drummond de Andrade. Palavras tão simples e cotidianas que representaram o espírito crítico e questionador de um escritor atento a seu tempo. Em uma época de muita preocupação com métricas e rimas, Drummond escreveu de forma simples, rompeu com a arte modernista e foi um marco na literatura brasileira. Bom, uma pedra no caminho todo mundo conhece, né? O que pouca gente sabe é da importância da nossa capital mineira, Belo Horizonte, para a formação de Carlos Drummond de Andrade, e é o que a gente vai ver agora. Aqui é o lugar onde ele se formou literariamente, não é? Os 20 anos dele foram superpostos aos 20 anos da cidade. Então você tinha dois adolescentes assim, Belo Horizonte e Carlos Drummond de Andrade, sabe? Cresceram juntos ali e as coisas fundamentais da formação de Drummond aconteceram aqui, em Belo Horizonte. Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês, guiei Ford, ponteei viola e aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude e é uma virtude que sempre se acaba. Eu acho Drummond o maior poeta brasileiro até hoje. Não houve um que cobrisse um leque tão grande de temas e que escrevesse sobre esses temas de uma maneira tão delicada, ao mesmo tempo marcada por um humor muito especial, um humor um pouquinho ácido de Carlos Drummond de Andrade. E aí a gente vê aqui na Praça do Encontro, no centro da cidade, me ajuda aqui, Rua Goiás com... Bahia? Rua da Bahia, isso aí. A Praça do Encontro tem esse encontro, que está eternizado, né? Pedro Nava e o Carlos Drummond. Eram muito amigos, né? Muito amigos, correspondentes. O Drummond vivia aqui em Belo Horizonte numa época que a cidade não era esse caos, né, que é hoje. Era uma cidade de 50 mil habitantes. E essa cena aqui dele com o amigo dele, Pedro Nava, né, num encontro amistoso no meio da rua. Era bom demais, né? Belo Horizonte dava gosto a gente andar, tinha os bailes bons aí à noite, né? A gente podia frequentar, não tinha essa violência que tem hoje. Quem passa aqui pela Avenida Augusto de Lima, no centro, vê essa fachada belíssima da imprensa oficial, que inclusive é tombada pelo Conselho Municipal do Patrimônio de Belo Horizonte. Talvez nem saiba, mas Carlos Drummond de Andrade trabalhou aqui em 1929. Escreveu crônicas lá com pseudônimo, que são interessantíssimas, em que ele dá notícia de tudo que acontecia na cidade. Ele mostra com muito detalhe o que era, por exemplo, a moda em Belo Horizonte. Ele repara se os vestidos subiram, desceram, se as moças estão usando uma boina ou não estão usando boina, se os paletós estão assim ou assado. Mas na redação não, na redação as pessoas escreviam que nem você aí num pedaço de papel, umas tiras de papel. Linotipo é de composição, é para preparar a peça que vai ser impressa, uma coisa que usava. O Drummond tem uma crônica em que um artigo, aliás, lindo, que ele fala da doce música mecânica, que era o ruído das linotipos na oficina imprimindo o jornal. A Rua da Bahia diz muito da juventude do Drummond. Aqui ele aproveitava uma liberdade da época, tinha segurança para andar na rua com os amigos e uma inocência também. No conto O Sorvete, ele fala da grande dúvida dele e dos amigos que passeavam aqui no dia que não tinha aula, que era a seguinte: e aí, vamos tomar um sorvete ou ir para o cinema? A gente não consegue imaginar como é que era a Rua da Bahia na sua época. Provavelmente esses edifícios lindos que a gente tem aqui ainda estavam em construção, mas ele tem um papel muito importante até hoje na juventude. Então ele ficava meio solto, ele tem um poema ótimo sobre isso, ele fica meio vagabundo e muito moleque. Foi fundamental esse período. Quer dizer, ele chega aqui com 17 anos. Tinha morado aqui 4 meses em 1916, interno no Colégio Arnaldo. João, que amava Maria, que amava Rita, que amava... Aí João foi morar nos Estados Unidos, Pedro se suicidou. É importante a crítica que o Carlos Drummond de Andrade faz
a cidade, mas não a cidade fisicamente, mas os pensamentos da própria cidade, as concepções da própria cidade, que mesmo tendo passado tanto tempo, ainda continuam atuais. É muito importante, né? Tipo assim, eu tenho 17 anos, eu não vivi aquela época e tudo mais. Não, e é lindo de ver uma menina de 17 anos que conhece Drummond, né? Assim, você vê como ele está presente na escola, né? Aula até de hoje. português, nossa, eu li vários livros. Presentes no livros de história, de português. Eu escrevo poesia também, né? E é engraçado porque às vezes eu fico me perguntando, tipo assim, o que eu vou escrever que o Drummond não escreveu, né? Várias coisas hoje que as pessoas falam na rua sobre Belo Horizonte são coisas que o Drummond falou, mas a pessoa não tem nem, ela nem sabe, né? Ele tá meio que embutido na cidade. Quer um exemplo? Isso de... E agora, José? A festa acabou. Com a literatura, a gente consegue compreender muito mais, ter mais visão. E eu acho que esses poetas ajudam muito a entender o que é o Brasil e o que é o povo brasileiro. Eu acho que ele é crítico com uma certa desfiguração da cidade. O Drummond tinha uma visão muito terna, muito simpática de Belo Horizonte. Quando a cidade fez 60 anos, portanto, em 1957, ele escreveu uma crônica linda, cheia de carinho pela cidade. Ele só ficou enfurecido mais adiante, nos anos 70. Então, o Drummond, nessa época, ele se tomou de indignação, não é? E ele escreveu um poema chamado Triste Horizonte. Não quero mais, não quero ver-te, meu triste horizonte e destroçado amor. A gente tem uma impressão de que o Drummond era um cara muito sério, né? Com aqueles óculos, mais tímido, mais reservado. Mas não era bem assim não, viu? Ele aprontava até na adolescência. Ele e o Pedro Nava, certa noite, foram à casa, numa madrugada, foram a uma casa de esquina que está lá na Sergipe, com Gonçalves Dias. Lá moravam as amigas deles, que eram as moças de cabeça bem feita, e eles tentaram botar fogo na casa para ver as moças saindo de camisola. Eles gostavam de pegar essas placas que tem hoje usa menos, mas placas assim, doutor fulano de tal, médico, doutor fulano de tal, advogado. Eles trocavam essas placas, ou recolhiam as placas todas e jogavam no Arrudas. Vocês acreditam que ele atravessou ali o viaduto de Santa Teresa por cima dos arcos? Eu vou até chegar perto para vocês verem a altura daquilo ali. Imagina, olha a altura disso, que perigo! Caminhava lépido e de cara limpa, não estava bêbado nem nada. E isso, curiosamente, criou uma tradição entre escritores mineiros. É como se fosse um ritual de iniciação literária. Para você ser um escritor mesmo de verdade, você tinha que, entre outras coisas, atravessar aqueles arcos, né? E não parou por aí não, ele nunca deixou de ser moleque. Depois de pai de família, com 60 anos de idade, ele e o amigo também escritor, Fernando Sabino, ficavam apostando quem é que passava o trote mais engraçado no telefone. Eu queria muito receber um trote do Fernando Sabino, do Drummond, imagina que maravilha, o Drummond passando um trote, maravilhoso. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Gente, o Humberto Werneck está escrevendo a biografia do Drummond, está fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu tenho que contar a história desse cara e é um desafio, porque ele teve uma vida muito normal, vamos dizer. O Drummond era um funcionário público, tinha uma vida regrada. E isso, existe até um descompasso entre essa quietude da vida dele e a força que tem na poesia dele. E é importante resgatar a memória, junto com o aniversário de BH, nasceu junto com essa cidade. Gente, que orgulho desses meninos jovens que deram uma aula. Tinha uma pedra no meu caminho tinha uma pedra. Aí eu te pergunto, que pedra que é essa? Uma pedra pode ser um acontecimento qualquer que te marcou, te impactou. Pode ser um acidente, pode ser o que você quiser. Que pedra é essa? Eu também não sei. Se é alguma montanha? Só o Drummond vai saber, né? Com certeza. Você sabe que ele nunca falou sobre isso. Segredo. Nunca falou que pedra que é essa, nunca revelou. Você pode usá-lo como uma fantasia ou como um traje de festa. Talvez sejam as montanhas de Minas, né? Ó. Pode ser, quem sabe? Boa. Quem sabe.